O Augusto Melo participou do UFC no fim de 2023, falou sobre vários assuntos, mas agora de forma oficial, como presidente, assunto Gabigol, fale, presida. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Gabigol, tem conversas adiantadas, está bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. Vamos lá, a gente já vai falar da situação geral do Corinthians. O Augusto Melo foi bastante claro em dizer que encontrou uma situação pior do que ele esperava e tal. A gente vai falar sobre isso, mas, Capeta, quero começar contigo. Vamos lá. Eu tenho certa dificuldade para essa novela Gabigol, porque... E aí o corintiano vai falar, por que você não acredita? Não é questão de acreditar, é todo esse mise-en-scène aí, as entrevistas, fizemos a nossa parte. Tudo bem, a partir do momento que eu ligo e alguém fala, pô, não vai rolar, eu fiz a minha parte. Sim. Só que estão passando várias semanas e aí vocês podem falar, fãs de esporte, porque a imprensa, porque essa também ficou fácil nos últimos anos de colocar na nossa conta tudo. Mas eles estão falando. O Augusto Melo, quando veio aqui, falou, amanhã tem reunião aqui em São Paulo. E aí o staff dele saiu correndo, não, ele tá viajando e tal. E eu tô achando uma coisa tão desconectada, confuso. E acho que agrega pouco. Sim. Porque se o desfecho for ruim, vamos comparar a história do Bruno Henrique, Palmeiras e Flamengo. Eu entendo o Palmeiras, a bola tá pingando ali, o Bruno Henrique não procuraram o cara, deixou procurar. E na pior das hipóteses, o Palmeiras, mesmo talvez sabendo que perderia essa queda de braço, levanta um pouco o sarrafo, sim, faz o Flamengo ter que pagar mais, é uma disputa. Sim. E daí, em próximas negociações, isso vai facilitar. Essa eu não vejo, sim, o que o Corinthians pode ganhar no caso de um não. Nesse momento. Como é que você vê, Capitã? Então, Felipe, eu vejo a situação um pouco confusa também, né? Porque a gente percebe do lado do Gabigol, a gente não tem um sinal positivo. E o corintiano, ele tem essa expectativa criada pelo presidente, né? Então, assim, o presidente mesmo falou, as conversas estão adiantadas, né? E tem uma evolução nesse processo, mas não é o que a gente percebe do lado de fora, assim. Então, tecnicamente falando, filho, então assim, eu como ex-atleta, né, e como capitão, o Gabigol, ele encaixa muito bem. Continua encaixando no Flamengo, pelas pretensões que o Flamengo tem, mesmo tendo o Pedro como titular hoje, mesmo entendendo a maneira como o Tite gosta de jogar, mas o Gabigol é um grande jogador, é importante para o Flamengo, seria importante esse ano para o Flamengo, assim como no Corinthians também, né? O Corinthians tem o Yuri Alberto, mas que não vive um grande momento, então assim, o Gabigol seria uma peça importante para essa montagem de elenco, né? Para as pretensões do presidente do Corinthians também, quando ele fala, pô, o Corinthians tem a 3ª maior folha do Brasil, então automaticamente tem que ter talvez o 3º melhor elenco, ou figurar entre os melhores elencos, mas é uma negociação que complicada para todos os lados, né, Felipe? Complicada porque o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo, complicada porque o Flamengo, no momento, não precisa de grana, né? Então o Flamengo não é um time que está desesperado para dinheiro, o Flamengo tem condições de manter o Gabigol com o salário, né, manter o salário que o Gabigol recebe, porque ele ainda tem contrato. O Corinthians tem dificuldades financeiras, o presidente abriu essa conversa também, né, o que foi entregue para ele mesmo em busca de novos patrocinadores, mas é uma negociação que, né, para o corintiano gera uma expectativa, né, alimenta essa sensação de que o Gabigol pode vir a vestir a camisa do Corinthians. O Gabigol, que eu vi uma informação que se apresentou antecipadamente, né? Apareceu algumas imagens dele já no Ninho do Urubu treinando, né? Voltou antes do que os outros jogadores. Então também isso acho que mostra o desejo do Gabigol de mostrar que está à disposição. É isso daí, essa imagem. Enfim, então que ele está afim, né, de retomar o trabalho. Ele que falou que voltou, que teve um ano complicado, com algumas dores que impossibilitaram ele de ter uma
ter melhores atuações. Mas assim, com relação ao Corinthians, eu acho que é uma negociação complicada. Pode ser que no meio do ano, ou para o ano que vem, quando o Gabigol puder assinar um contrato e não for procurado para essa renovação com o Flamengo, talvez essa expectativa aumente. Hoje, eu acho que essa negociação, pelos valores que se tratam, pelo desejo do Gabigol, na minha opinião, permanecer no Flamengo, eu acho que dificulta um pouco essas conversas pro lado do Corinthians. A gente viu ali a academia do Flamengo vazia, era 8 e pouco, 8h59, mandando o famoso recado. O Gabigol não faz nada por acaso. É um cara que sabe usar esses recursos, às vezes pode patinar ou não, mas ele é muito inteligente, seja pelo staff ou seja por ele mesmo. Tá mandando um recado, tô aqui. Tô com fome no sentido, não tô minimizando, colocando aspas, é porque a imagem é o que ele quer passar, né, de que tá lá pronto. Interessado. Como é que você tá vendo tudo isso, Dona? E ele já tinha dado uma declaração, né, lá no podcast do Podpah, que ele achava que ia brilhar muito em 2024 e estava focado para isso. Agora ele se representa antes, profissionalismo, um cara que tá dedicado, que quer mostrar o valor dele, já mostrou, né? Quer mostrar de novo. Importante lembrar, ele vem de uma temporada ruim, mas se a gente for analisar tudo que ele entregou para o Flamengo e pelo Flamengo desde 2019 para cá, já é um dos maiores ídolos da história do clube. Eu concordo. O que eu acho o seguinte, de concreto mesmo nessa situação, Gabigol e Corinthians, só tem o interesse do Corinthians. Não é uma negociação fácil, tem uma multa alta, tem um contrato em andamento. Se ele não renovar, aí eu acho que pode ser algo mais concreto para 2025. Exatamente. O Flamengo quer contar com o Gabigol. O Gabigol dá declarações de que quer brilhar com a camisa do Flamengo. Então, assim, só existe um interesse, aquele flerte. Ainda não tem um relacionamento ali. Se o Corinthians está interessado e quer a contratação para agora, vai ter que desembolsar um dinheiro alto. Pode ser que não seja multa, mas tem que ser um valor satisfatório para o Flamengo. Porque o Flamengo só está perdendo jogador, né? Trouxe o De La Cruz, uma ótima contratação, mas precisa contratar. Se você perde mais o Gabigol, você vai ter um problema para você solucionar também no seu ataque. Então, acho que assim, o Augusto ele tá jogando muito uma pressão, jogando muito pra galera, acho que tá mexendo muito com a torcida do Corinthians, mas de concreto mesmo só tem um interesse. Eu acho que é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento. Eu sei que a gente vai falar sobre as contratações do Corinthians, que eu considero que são boas contratações na parte técnica, mas eu fico um pouco confuso quando o mesmo presidente, na sua coletiva de apresentação, fala que o cenário que ele pegou no Corinthians é um cenário pior do que ele imaginava na parte financeira. E esse mesmo clube já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações, está contratando e está cogitando pagar um salário acima de 2 milhões para o Gabigol. Óbvio que o Corinthians precisa contratar, precisa de uma reconstrução dentro do seu elenco, precisa qualificar o seu elenco. Mas a que custo? O Corinthians é uma máquina de arrecadação. Se ele se organizar, ele vai ser uma potência igual o Flamengo o Palmeiras vai ficar naquela primeira prateleira sempre. Só que o Corinthians vem gastando muito mal há muito tempo. Então eu fico um pouco confuso nessa gestão financeira. Você passa para sua torcida que o cenário é muito complicado na parte financeira, mas você está investindo sem parar? Milhões e mais milhões? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater com muita seriedade essa questão financeira do Corinthians e esse interesse no Gabigol e em outros jogadores. Rodrigo, eu comecei com os dois, a gente estava junto ontem, você falou sobre o tema, mas agora tem a novidade da entrevista do Augusto Melo, a entrevista que foi acompanhada pelo Marcos Braz, estava presente o Marcos Braz. Queria te ouvir, o que mudou de ontem para hoje, na sua opinião, Rodrigo Bueno? Foi legal que o Donan terminou a explanação dele falando debater com seriedade. É importante debater com seriedade. Eu vou tentar, na medida do possível, né, o tema, que é o seguinte... Quando você tem interesse em uma mulher muito bonita, você fica com aquele medo, com aquele receio, né? Poxa, eu vou pedir ela em namoro? Pô, mas ela é linda demais, ela é maravilhosa demais, é muita areia pro meu caminhãozinho. O máximo que você tem é um não, entendeu? Você vai lá, né, com a cara de pau, humildade, né, olha, e aí, né, tem alguma chance e tal. O máximo que você vai ouvir é um não. Então, o presidente do Corinthians, eu acho que ele tem... O objetivo, ele falou isso na campanha dele, de transformar o Corinthians num time top, que brigue por todos os títulos, que rivalize com o Palmeiras e o Flamengo dentro de campo para valer. Então, acho que ele está mirando alto, sonhando alto, e tem que ser assim mesmo. Eu vejo o problema também. Só essa extensão de 20 dias é que eu acho um problema. Então, assim, ele ter colocado o nome
Eu cito o caso do André Santos quando contratou o Ronaldo. Ninguém imaginava que o Corinthians, naquele momento, o Corinthians tinha acabado de vir da segunda divisão, né? Tava tentando se reerguer, dificuldade de arrecadação, O Soares com o Grêmio ano político, um monte de coisa ali e tal. E ele contratou o Ronaldo. O Ronaldo estava treinando no Flamengo. Só que assim, aquilo foi uma coisa que veio no estado. Não ficou assim um mês. O Ronaldo é um sonho. O Ronaldo é um sonho. Quem sabe é difícil. É um dos maiores jogadores do mundo. É um ídolo. E não sei o quê. E é flamenguista. E sempre falou que ia jogar no Flamengo. Contratou e fechou. Acho que o erro do Augusto Melo está sendo falar demais. E talvez agora nessas últimas negociações... Ele já aprendeu um pouco, né? Nesse tempo dele curto de presidente, ele já entendeu. Só que é o seguinte, eu vejo possibilidade sim. Ele falou em conversas adiantadas. Então, e aí é que eu vou entrar, por exemplo, quando o Tite, e o Tite é uma pessoa muito importante nesse processo, o Tite e o Gabigol é meio que água e óleo. Pega a história dos dois... O Tite como técnico da seleção, o Gabigol estava voando. O melhor momento dele, o Brasil inteiro cobrava. Pô, o Brasil não tem centroavante bom, não tem homem-gol, a seleção tem dificuldade. Ele foi lá, fez uma Copa com o Gabriel Jesus, que não fez gol nenhum. Não só os flamenguistas, o Brasil estava clamando, o Gabigol tá pedindo passagem, o cara faz gol decisivo e não sei o que e tal. E o Tite sempre ficava ali na seleção meio assim, né? Gabigol, não sei o quê. Quando levou, a coisa não aconteceu. Aí você pode falar, porque o Tite não aproveitou o Gabigol da forma certa, ou porque o Gabigol não se encaixou no esquema do Tite. O fato é que aí ele assume o Flamengo e continua a mesma coisa. O Gabigol é reserva, fica escanteado. O Gabigol certamente não tem o Tite como o técnico da preferência dele. O Gabigol estava lesionado e não estava bem fisicamente. Tá bom, mas aí é o seguinte... O Tite prefere o Pedro. Com ele o Pedro joga, ele é centroavante. Ele já falou, o Gabigol é outro cara. Então aí, por exemplo, eu acho o Tite não é um cara que vai se matar pra ficar... Ele pediu a renovação do Everton Ribeiro, que não ficou, entendeu? O Tite preferiu o Everton Ribeiro, eu quero o Everton Ribeiro. A diretoria, não quero, 2 anos de contrato não quero, tal, saiu, o Everton Ribeiro saiu. Everton Ribeiro também queria jogar no Flamengo, continuar no Flamengo, até 31 de dezembro ficou esperando ali uma renovação, baixou a pedida e tal, não tá fora dos planos. Não, o Flamengo quis o Everton Ribeiro por 1 ano. Então não quis. Se quiser, se o Flamengo quisesse mesmo, ficava com ele. Não tem, sabe? Não é assim, Bubu. Não, é assim. Se quisesse mesmo, é aquele negócio assim, eu vou fazer a comparação que eu tô fazendo de garoto. Se você me der um presente de Dia dos Namorados, eu fico com você. Senão, entendeu? Não fica arrumando desculpinha. São 2 anos de contrato. Então, mas o Flamengo não quis. Entendeu? Se o Flamengo quisesse ficar com o Everton Ribeiro, tinha ficado. Era o desejo do Everton Ribeiro, chegava ali, fazia um acordo, ele já estava, digamos assim, abrindo as pernas, ali aliviando tudo, pode botar... Mas você acha que ele errou? Eu acho que ele acertou. Então quer dizer assim, o Flamengo tem pelo prazo. Nos últimos anos, especialmente depois desse ano em que o Flamengo, 2023, não ganhou títulos, muita gente está cobrando os heróis, os ídolos de 2019. Pô, precisa renovar, precisa, entendeu? A chegada do Tite passa por isso, aí começa a ganhar espaço o Cebolinha, o Luiz Araújo. É que o Flamengo mudou um pouco a forma de negociação. Não, chega o De La Cruz. O Flamengo, há tempos atrás, o Flamengo reconhecendo as conquistas de alguns jogadores, renovava antecipadamente, renovava por um tempo longo maior. Prazo. E aí isso acabou virando um peso na movimentação de elenco. Hoje o Flamengo tem uma outra filosofia, né? Então, assim, antes parecia que estava pensando mais no jogador do que na instituição. Hoje o Flamengo já começa a pensar também na instituição. Então, assim, segurou o Bruno Henrique, a renovação, segurou até o máximo que conseguiu o Everton Ribeiro, fazendo entender que seria possível só 1 ano de contrato. Vem fazendo isso com o Gabigol. Num outro cenário, por exemplo, o Gabigol, faltando 6 meses para acabar o contrato dele, o Flamengo já tinha renovado. O Flamengo não se movimentou para isso ainda. Abre essa questão do Corinthians, entende que o jogador ainda tem contrato. Então, é uma forma diferente de conduzir renovação de atletas. E é uma forma diferente que desagradou o empresário, o agente do Gabigol. Não, desagrada todos os agentes aos jogadores. Claro, mas o pessoal do staff do Gabigol disse que foi feito meio que uma promessa, um acordo lá atrás, alguns meses atrás, e que agora mudaram o discurso. A maneira de condução, o negócio de, olha, ia ser um contrato por tanto tempo, não sei o quê. Então o Gabigol chegou, já deu entrevista e ele dá na letra mesmo. Olha, muito bacana, fiel, os torcedores do Corinthians são muito carinhosos comigo e não sei o quê, e o presidente mostrando interesse. Então eu acho que há possibilidade de negócio, porque é o seguinte, se é pra ficar o Gabigol reserva do Flamengo, com o Tite sendo subaproveitado para poder fazer um pré-contrato no meio do ano, o Corinthians não vai pagar a multa, não tem dinheiro para pagar a multa e tirar do Flamengo contra a vontade do Flamengo. Só que, por exemplo, eu falei do Tite. O Tite não é muito fã do Gabigol.
Ele não é fã do Thiago Maia, ele gosta do Fausto Vera. Ele chega, pô, peraí, tem o Fausto Vera lá no Corinthians, pô, dá aqui, manda o Gabigol, pode mandar o Gabigol pra lá, me dá o Fausto Vera, talvez um outro jogador aí da base, não sei o que, algum, mas né? não vão fazer isso. Não, eu não acredito. Pelo peso do Gabigol no Flamengo, não vão fazer isso. Então, mas Fausto assim... Vera, com todo respeito ao Fausto Vera, não vai acontecer. Então, no Thiago Maia, eu acho que é possível ter negócio. Mas de tudo que o Rodrigo está falando, eu acho que a grande questão, que é o que me pega, a gente debate muito o que o Augusto fala, mas para mim a notícia envolvendo o Gabigol está no lado do Flamengo. Sim. É o Flamengo. No sentido de Flamengo, Tite Marcos Braz e Gabigol. Estava ontem porque, na posse. Assim, Marcos Braz estava na posse ontem no Augusto Melo, foi... Eu citei isso aqui. Cordial, cavalheiro. Porque a minha questão não é nem... Aí o que eu acho que o Corinthians está fazendo, e isso eu acho que ele acerta, vamos supor que não dê problema agora, mas uma hora pode dar. E se o Corinthians ficar insistindo, ele tá ali na cara, fica ali na cara do gol, vai se preparando um eventual terreno. Eu acho que o Gabigol é um ídolo histórico, como disse o Fernando Campos. Para mim, se você pegar desde a época do Jorge Jesus, não acho que é quem jogou, o meu jogador favorito do período isso é individual, é o Bruno Henrique, mais que o Arrascaeta, para mim, mas o símbolo é o Gabigol. E eu acho que esse cara, independentemente de Tite ou não, a instituição Flamengo tem que tomar algum cuidado, porque ele merece isso. Eu acho que ele conquistou essa possibilidade de ser um cara... que eu não estou falando que você tem que ser paternalista, não, vamos dar um contrato. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que tomar cuidado baseado em respeito. Sim. Mas que ele pode te entregar também. Essa situação pode acabar, se desenrolar mal ao longo do ano. Só que isso é um cenário que a gente tem hoje. A gente está falando também, no Flamengo que vai ter vários jogos, muitos jogos, vai ter que ter caixa para ganhar título esse ano, porque o ano passado foi ruim. E a gente fala do Pedro não vai jogar 72 jogos como titular o tempo inteiro. Tem Copa América, tá? Um brasileiro que não vai parar. Isso, tem Copa América, brasileiro não para. E por mais que o Flamengo tenha muitos jogadores, para jogar ali de 9, a gente tá falando de Pedro e Gabigol. Não sei até Na cabeça do Tite ele não é muito 9 não, o Gabigol. Mas se o Pedro não tiver, é ali que ele vai jogar. Ele não vai por Luiz Araújo ou Cebolinha ali. Acho que o Gabigol vai brigar para essa entendeu? Função, até pela maneira como o Tite monta então, o time. Mas voltando ao gancho do... E aí eu entro com o Bueno. Para mim, a grande questão da história do Gabigol é o contexto do Flamengo. Sim. Independentemente do Corinthians, vamos esquecer qualquer outro clube. Como é que vai se desenvolver isso ao longo do ano? Porque eu não acho que necessariamente vai dar problema? Não dá para cravar, mas vamos colocar o sarrafo em 50%. Ele no banco, desprestigiado, como foi a reta final do ano, eu acho que a chance de virar uma situação é maior do que menor do que 50%. E aí eu quero sua experiência de vestiário, Fábio. Então, eu acho que o Gabigol, ele entende o ano ruim, entre aspas, que ele fez, né? O Flamengo não teve conquista, ele acabou o ano como reserva. Eu acho que até isso mexe com o jogador, sabe? É por isso que ele volta, a gente viu a imagem dele voltando mais cedo para treinar, sabe? Eu não acredito que o Gabigol queira sair dessa forma do Flamengo. Eu também acho que não. A relação Flamengo, né? Um jogador que foi protagonista, como você falou, talvez a figura principal das conquistas, né? A imagem do Flamengo vencedor é o Gabigol e a maneira como ele terminou o ano, assim. Então, essa apresentação um pouco antecipada, ele fez algumas postagens treinando nas férias, enfim, isso é para mostrar que ele vai entrar nessa disputa com relação à vaga de titular com o Pedro, que é a maneira como a gente enxerga que o Tite vai montar esse time. O Flamengo precisa de um segundo jogador, né? O Flamengo precisa, se você monta um elenco qualificado e você, né, almeja as conquistas de 2024, como o Flamengo deve almejar, você precisa de jogadores do quilate de Pedro e Gabigol. Se você negocia o Gabigol, abre a possibilidade de você ter que contratar um outro cara, um cara que acalme o torcedor também, que eu acho que tem um peso nisso, essa movimentação com o Corinthians, a rivalidade, o tamanho das torcidas. Então, assim, para mim, se o Corinthians concretizar essa negociação, seria a maior contratação de 2024, a que teria mais alarde, mais impacto, se tratando de Flamengo e Corinthians. Mas eu acho que o Gabigol, a minha opinião, né, a gente olhando de fora, e por entrevistas que ele deu, né, a maneira como ele respeitou o interesse do Corinthians, mas o sentimento que ele tem pelo Flamengo, eu acho que o Gabigol, a vontade dele é permanecer no Flamengo e é disputar, né, abrir essa disputa com relação à titularidade. Agora o Corinthians está no direito dele, né, como você falou. Eu acho que essa conversa, ela começou a ser alimentada, Felipe, quando lá na campanha do presidente, né, ele veio falar que o Gabigol era um perfil, foi questionado
perfil de jogador do Flamengo, do Corinthians, né? Então, assim, qual é o perfil que te agrada? Ele falou o Gabigol como outros nomes também. Falou do Soteldo, que foi negociado com o Grêmio, falou do Marcos Leonardo, que foi negociado que está sendo negociado com o Benfica. Então foi assim, um perfil de atleta que agrada ao Corinthians. E aí, através disso, isso foi se alimentando, né? Possibilidade de contratação, o tempo de contrato, o Flamengo que não se movimentou ainda para uma renovação com o Gabigol. Então, mas assim, eu acho que tem um impacto para o torcedor, né? Então, assim, o torcedor do Flamengo está na expectativa da permanência do Gabigol, o do Corinthians na contratação, e eu acho que isso mexe também com a sensibilidade da diretoria de ambos os clubes.